Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa oração no lar. Hoje, com o capítulo 45, o imperativo da ação, do livro Jesus no Lar. O imperativo da ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo, intrigado, é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais, daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando o expressivo gesto a Judas, interrogou: Que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou votados ao abandono? André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo
está repleto de adoradores, e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O Todo Sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol, cada dia, para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas, e servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Querido amigo, querida amiga, vamos aqui fazer um breve comentário sobre a lição. O título é O Imperativo da Ação. E eles estavam, como sempre, na casa de Pedro, reunidos, e explanavam os aprendizes sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe falou da necessidade da meditação para preparar-se para o reino divino. Por outro lado, Tiago disse que o ideal era um retiro espiritual, e os discípulos disseram que deveriam se isolar em zona inacessível ao pecado. João, por sua vez, disse que, para se preparar para o reino divino, deveria ficar em adoração constante. Já Bartolomeu disse que era necessário um jejum incessante, uma abstenção também de contato com pessoas impuras. E Jesus perguntou a Simão: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? E ele respondeu que era água estagnada, sem proveito. Depois, Jesus perguntou a Tiago: qual é o peixe que flutua inerte na onda? Ele respondeu: é o peixe morto. Ele perguntou a Bartolomeu: qual é a terra que enche de matagais daninhos a plantação útil? E Bartolomeu pensou um pouco mais e disse que é a terra boa, desprezada. Jesus perguntou a Tadeu: qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? Ele respondeu: a túnica não usada. Ele pergunta a Judas: que acontece ao talento sepultado? Ele responde: perde-se por inútil. Logo após, ele pergunta para Tiago: onde se acoitam as serpentes e os lobos? Ele responde: nos lugares em ruína, votados ao abandono. Jesus pergunta a André: qual é
a função do fermento? Ele responde: a missão do fermento é dar vida ao pão. Jesus, bem-humorado, diz para eles: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova: amar servindo e venerar o Pai, acima de todas as coisas, e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Jesus conclui a lição dizendo que todos nós devemos seguir adiante, propagando a verdade salvadora por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. Disse ele que Deus nos criou para que nós pudéssemos produzir no infinito, e disse que desce do alto a claridade do sol a cada dia para extinguir as sombras da terra. Ele faz uma comparação conosco mesmo, o que ocorre com o sol. Diz que nós temos que amar servindo e venerando o Pai acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.